Olá a todos, tudo bem? Se você está aqui é porque você está querendo aprender a ganhar um pouco de dinheiro apostando e diminuir com certeza o seu número de perda, tudo bem? Então eu vou estar te ajudando vocês a estar melhorando isso, né, galera? Nada é 100%, porém a gente pode estar diminuindo o número de perdas e tentando maximizar o nosso número de vitórias, tudo bem? Desculpem qualquer coisa pelo microfone, esse áudio vai estar melhorando com certeza nos próximos vídeos, porém o importante é a informação vai estar aqui, galera. Vocês podem ver, ó, eu tive 5.800 na última semana só de lucro, né? E tô com uma banca aqui agora, porque eu tirei algum dinheiro, né, de 1.200 que eu vou até estar apostando hoje. E eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo isso, tudo bem? Eu posso estar mostrando aqui para vocês, galera, por exemplo, o meu histórico de ontem e mostrar o estilo de aposta que eu estou fazendo, olha. Se vocês verem o meu histórico, vocês vão perceber que eu estou fazendo odds que são não necessariamente baixas, porém são odds seguras. E como que eu consigo estar fazendo isso, olha? Como vocês podem ver aqui, olha, de 670 ontem que eu deixei, fiz virar esses 1.200. Ontem eu acabei perdendo R$200 aqui, ó, no caso desse Manchester City que levou empate no final, porém ao mesmo tempo eu ganhei no empate e vitória dele 2.300 para R$3.000. E ao mesmo tempo também tinha ganhado aqui embaixo, né, de 2.200 para 4.500, sempre utilizando a mesma lógica. Aqui vocês podem ver que eu utilizei 4 times, porém não é o comum de eu fazer, isso é porque eu realmente tinha bastante certeza nesses times, mas a maioria eu costumo utilizar 2 ou 3 times. Essa é a primeira dica, não utilizar muitos times ao mesmo tempo, galera. E por que não utilizo muitos times ao mesmo tempo? Porque às vezes dá zebra, como deu para o Manchester City aqui. Eu tinha feito uma aposta de R$200 para ele ganhar, porém ele levou um empate traiçoeiro no final. Há zebras no futebol, então a gente tem que tentar minimizar ao máximo as nossas perdas olhando essas zebras. E como a gente faz isso? Uma das melhores maneiras é, além de fazer uma boa análise de pré-jogo, você também precisa fazer uma análise durante o jogo e ver se o que você viu pré-jogo realmente está acontecendo. Por exemplo, a gente pode pegar um jogo em que o time demonstra ser muito superior antes de começar o jogo, e assim que o jogo começa, ele fica muito ruim, ele começar o jogo despercebido, o outro time atacando muito, e aí você acaba vendo que não vai ser uma boa aposta apostar nele hoje. Segunda coisa, uma coisa que atrapalha muito nas partidas é quando a gente faz muitos jogos ao mesmo tempo, que são horários diferentes. E quando a gente faz isso, galera, isso atrapalha muito porque às vezes a gente fica preso e não pode retirar o nosso dinheiro de um jogo. A gente, por exemplo, apostou, vamos dizer, nessa minha aposta aqui mesmo de R$200. Às vezes todos esses times aqui meus já deram ok. Só que meu cash out ainda está baixo porque o jogo do Manchester City não acabou. Não, às vezes o jogo do Manchester City nem começou ainda e eu fico preso, não consigo tirar meu cash out, porque um jogo ainda da grade das minhas apostas ainda vai acontecer ou está acontecendo, está baixando muito meu cash out e isso acaba prejudicando. Então o que eu aconselho? Fazer jogo por jogo. É uma questão de matemática, às vezes a gente acaba não pensando muito, galera, mas se você tem, por exemplo, R$100 e você vai apostar numa odd 1 vezes 15, você pode achar que é pouco. Mas se você multiplicar mais uma odd 1 vezes 20, depois uma odd vezes 1 vezes 25, você vai ver que o valor dela já aumentou substancialmente. Só que eu não preciso apostar esses 3 jogos com cada um com uma odd diferente ao mesmo tempo. Esses jogos são em horários diferentes. Eu posso primeiro apostar no 1.15, depois no mais à tarde eu apostar no 1.20 e depois mais à tarde apostar no 1.25 e vai gerar o mesmo valor de lucro. Só que com isso eu consigo fazer de que maneira? Você tem 3 jogos durante a grade, 11 horas da manhã, 2 da tarde, 5 horas da tarde. Se eu apostar os 3 e os 2 primeiros jogos vão certinho, o time que eu achei que ia ganhar tá jogando muito e ganhou. Só que não chega 5 horas da tarde eu vejo que o time que eu apostei para ganhar, ele já começou o jogo muito mal, levando muitos chutes, eu tô vendo que ele tô sentindo que ele vai levar um gol, eu não consigo tirar meu dinheiro, porque o cash out está preso por causa desse jogo que eu coloquei. Então por isso que é bom colocar um jogo individualmente e só depois, além de você fazer análise pré-jogo, você verificar também fazendo uma análise durante o jogo, do início do jogo. Para hoje, por exemplo, vocês podem ver de aposta, eu tenho até que separado aqui, parece um valor pequeno, mas é igual eu falei. Esse valor aqui pequeno, ó, somando todos, está dando 1,32, certo? Eu vou tentar apostar nesses 3 jogos, porém pode ser que eu não aposte neles, caso eu vejo que assim que começar o time que eu tô querendo apostar, que é o time da casa ali, empate ou vitória do time da casa, está jogando muito ruim, não está demonstrando que vai ganhar ou empatar, ou independente, mesmo que ele ganhe o empate, mas vai passar muito mais dificuldade do que eu imaginei no pré-jogo, eu posso não apostar nele. Então o que eu tenho que fazer? Apostar um por vez. Por exemplo, você pode ver aqui que o horário desses jogos aqui, olha,
Um deles é agora, 1 hora. O outro jogo, a internet está um pouquinho lenta aqui, ó, mas deixa eu colocar pelo meu bloco de notas aqui que eu também anotei. Um jogo deles é por volta das 1 hora da tarde, enquanto o outro jogo é por volta das 2h30 e o outro jogo por volta das 4 horas. Então tem um intervalo de bastante tempo entre um jogo e outro. Então eu posso jogar nesse jogo, analisar esse primeiro jogo aqui, verificar se ele está dando bom, vou lá e aposto nele. Depois eu pego, aposto no segundo do Galatasaray e depois no final aposto na Nigéria. E lógico, se eu perceber se um deles não está sendo da maneira que eu pensei que seria no início do jogo, eu já nem aposto, espero o próximo mercado, porque sempre no próximo dia vai ter mais jogo bom, galera. Igual amanhã eu já vejo que vai ter Pisa e Como, Lice e Romo, Juventus e Sassuolo, Raio Vallecano e Granada, Costa Marfim e Burkina Faso, onde todos esses jogos aqui são jogos que o placar provavelmente vai acontecer da maneira que nós imaginamos, porque o Como está muito superior ao Pisa, Roma muito superior ao Lice, Juventus está no nível, mas um pouco melhor que o Sassuolo, Raio Vallecano muito bom referente ao Granada e Costa Marfim muito melhor que o Burkina Faso. Então sempre tem jogos posteriores, não precisamos ser afobados, né? Evitar a afobação. Segundo, já falei segundo umas 20 vezes. Vamos para a próxima dica, que é questão de análise. Então, por exemplo, eu utilizo muito o SofaScore. O SofaScore tem algumas métricas bem interessantes, galera. E entre a principal dela, por exemplo, aqui está no dia de amanhã, se eu colocar no dia de hoje, eu posso verificar no dia de hoje os jogos que eu falei, certo? Esses dois aqui. E aqui embaixo o Galatasaray. O que eu clico que eu costumo analisar? Olha, se clicar aqui no Egito e Berlim, você vai ver que hoje no jogo deles, o Egito já teve 2 vitórias, uma de 5-1 e uma de 2-0 contra esse time. Então mostra que o Egito é muito melhor, então a probabilidade de ganhar é muito grande. Mas eu não gosto de apostar na vitória, então eu prefiro apostar no empate ou vitória dele, para cercar de todas as maneiras para evitar de perder. Parece que o lucro vai ser menor? Vai ser, porém o risco também vai ser muito menor. Como a gente pode ver aqui também, ó, o da Nigéria, vou tentar carregar aqui da Nigéria, deixa eu ver se o Galatasaray está carregando certinho. O do Galatasaray, olha, você pode ver o Galatasaray dos últimos 10 jogos que ele jogou contra o Trabzonspor, dos últimos 10 jogos ele só perdeu 1, empatou 3 e ganhou outros 6, que demonstra que ele tem uma ampla vantagem referente ao Trabzonspor. Sem contar pela própria ótica que a gente já verifica isso. Então vale a pena a gente colocar tanto no empate e vitória, até mesmo na vitória. Porém eu evito esse mercado ao máximo de vitória. Tanto que eu perdi um dinheirinho bom por causa da Juventus, que perdeu um pênalti no último jogo aí contra o próprio Lice, né? Levou 1-0, depois fez 1-1 e na hora de virar, batendo o pênalti, o cara bateu o pênalti no meio do gol e perdeu. Coisas do futebol. Mas eu não deveria ter apostado na vitória ou empate dele. Não deveria ter apostado na vitória dele, melhor dizendo. Deveria ter apostado no empate ou vitória. Então é bom se cercar dessa maneira. Porque em um jogo que você tem certeza que o time vai ganhar, às vezes ele empata. Mas a chance de um time que você acha que ele vai ganhar, como o Galatasaray, como o Juventus contra o Lice, contra os outros dois que eu coloquei ali, a chance de um time desse perder, aí sim é gigantescamente difícil de acontecer. Dele empatar, pode dar um azar de acontecer. Dele perder, muito mais difícil ainda. Então, é bom cercar com esse empate anula, na maioria das vezes. Dessa mesma maneira, ó, se eu colocar amanhã aqui, eu já vejo que tem bons jogos. Por exemplo, como eu falei aqui, ó, do Lice e Roma. Você pode ver que dos últimos 10 jogos, o Lice só ganhou 1 da Roma, empatou 2 e Roma ganhou os 3. E a odd está de 1,75 para Roma. Quando a odd está de 1,75 para Roma, você pode ver que aqui, ó, quando eu tenho odds aqui no SofaScore, vai mostrar que está 1,16 para Roma. Poxa, 1,16 é uma odd muito boa, galera. Acima de 1,15 já é uma odd boa. Nos jogos de hoje eu estou apostando até com uma odd menor, mas que somando todas elas, como vocês podem ver, já deu uma odd de 1,30. E eu vou estar vendo em pré-jogo e durante o jogo. Tudo bem, galera? Essa aqui é a minha dica de hoje, tudo bem? Verifiquem esses jogos aqui, façam igual eu falei, coloquem um por vez, verifiquem no começo do jogo se o Egito realmente está indo para cima, jogando bem melhor, Nigéria também, Galatasaray, e vai apostando individualmente. Vai dar um medinho? Vai, porque às vezes a gente vai estar apostando um valor grande, igual eu aqui, ó, 1.227, numa odd 1.9, e vai parecer bem uma estratégia ruim. Porém, na hora que você parar para pensar que esse 1.9 vai se multiplicar com 1.10, 1.15, vai ser bem melhor. E lógico, é porque hoje realmente não tem jogo bom. Num dia normal, igual hoje, amanhã, por exemplo, eu vou postar sempre em jogos 1.14, 1.15 para cima. Só que hoje não tem jogo nenhum. Então, para fazer esse vídeo para vocês e aumentar um pouquinho minha grana, eu vou estar postando essas odds baixas. Que quando eu pegar aquele 1.200 ali, se tudo der certo, e eu postar aquele 1.200 ali, vai dar um valor de 1.630. Já é um valorzinho de mais de R$400, galera.
Se eu tivesse ganhado 400 reais num dia, é um valor bom, não é? E um risco praticamente zero de dar merda. Tudo bem? Fiquem com esse vídeo, galera. Caso tenha alguma dúvida, é só me falar. Caso tenha uma dúvida, é só me falar. E daqui a pouco mais vídeos pra vocês, tá bom?